esta vale muita coisa. Então vamos glorificar a Deus nessa manhã, que nós estamos livres, podemos adorar o Senhor nesta manhã. Amém? Tem até um fundo musical, jeitoso. Irmão Lucas, obrigado, menino jeitoso. Bora lá então, vamos ler a palavra do Senhor então, que está lá então, Juízes, 6 a partir do versículo 12, diz assim. Juízes 6, a partir do versículo 12. Se quiser colocar lá, irmão Lucas, fica à vontade. Amém? Estou com a Bíblia NVI, de repente pode ser um pouco diferente. Diz assim a palavra em Juízes 6, a partir do versículo 12. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: Ó Senhor, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Assim o anjo falou para ele. O 13 fala: Senhor. Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isto? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando disseram: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, libertará Israel das mãos de Midian. Midian? Não sou eu quem está com você, ou que está te enviando? Senhor, respondeu Gideão, como posso liberar Israel? Meu clã, o menor importante de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Algumas Bíblias estão diferentes. Fala que nós somos pobres, nós somos pequenos, nós somos infrutíferos. Como que o Senhor vai me escolher uma pessoa como eu? Pai, nós te louvamos nessa manhã. Te agradecemos por essa palavra, meu Deus, Pai. Pai, fala, meu Deus, Pai, no coração do teu servo nessa manhã. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de pregar a tua palavra, Senhor. Eu sou grato por ser um representante, um embaixador nesta manhã, Pai. Hoje eu represento a tua palavra, o teu nome nessa manhã, que é ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Ouvindo essa palavra e vendo, e ontem eu estudando ela, estava no meu coração já essa palavra, Gideão começa a falar para o Senhor algumas palavras que muitas das vezes nós falamos, talvez de maneiras diferentes para Deus. Aqui ele começou a falar de algumas Bíblias, fala que eu sou pobre, eu sou menor da casa de Manassés, eu sou uma pessoa que não dou fruto, eu sou uma pessoa que não tem muita importância. Mas a Bíblia me diz que o Senhor, Ele ama pessoas que é pequena, que talvez não é nada para ninguém, que o Senhor pega, levanta e coloca como um príncipe, como fez com Josué. Aqui a Bíblia me diz que esse homem, ele estava falando ali, cortando ali, mexendo, estava vendo a plantação, o anjo desce e fala com ele: se prepara que é você que vai tirar o povo, é você que vai guerrear. Eu me lembro agora falando com a minha mãe essa semana e um rapaz que me encontrou no Face e falou: nossa, o quê? Nessa manhã, falou comigo nessa manhã, não vejo ele mais ou menos uns 20 e poucos anos, 30, eu estou com 41 hoje, então quase 30 anos que eu não vejo. Ele assustou quando ele viu no Face: o quê? Você é pastor? Eu disse: sou, por quê? What are you doing? Falando inglês também? Aí. O que está acontecendo? Por que eu não posso ser? Mas eu te conheço você é daquele menino catarrento, feio do Gonzaga, você é de uma turma que era um dos mais feios que tinha. Pensa num cara que era ruim de arrumar namorada, irmão. Feio demais. Catarrento. Não tinha dinheiro. Não tinha bicicleta. Andava a cavalo. Aí, mas Deus me deu uma princesa do Rio de Janeiro. Eita glória. Eita maravilha. Brinca com Jeová, brinca. Deus prepara. E o engraçado é que eu estou falando isso aqui, irmão, porque quando eu vi essa palavra, ele me ligou nessa manhã, eu falei: pronto, confirmou a mensagem. Ele falou: mas você é eu conheço dos 11 irmãos que a dona Egita tinha. Em falar em 12 irmãos, pastora, a pastora que estava comentando hoje de manhã, nós estávamos conversando, me deu um abraço, aí eu fui lá no banheiro, irmão, aí eu vi lá umas toalhas, com meu nome, pastor branco, Eu falei: gente, eu sou rico, porque eu achava que nome de toalha é só para quem é bilionário. Não é não, gente. Mandar do Brasil para mim é o pastor branco, e eu ajeitou toda. Brinca, irmão, mineirinho da roça. Aí, eu falei com a pastora Glenda: amor, como é que a sua mãe teve 11 filhos? Como é que ela tratou dos 11, uma casa pequena?
O pastor falou, e é verdade, irmão, eu sou da roça. Por isso, irmão, que nada me surpreende, nada. Pastor, você vai buscar lenha, vamos buscar lenha. Pastor, você vai fazer isso, vou fazer isso. Pastor, por que eu? Porque eu vim, irmão, de uma roça, de um lugar que ninguém dava nada. Mas Deus olhou para mim e achou graça nos meus olhos. E esse rapaz falou, pastor Branco, mas eu conheço, o senhor é pastor, não. Para ser pastor tem que ser mais jeitoso assim. Mas Jesus me colocou jeitoso. E na América você está aí, jeitoso todo. E ele está ali em Filadélfia. Então eu falei para ele, Jesus levanta lá do pequeno e traz para mostrar que ele é poderoso. Aqui nessa manhã tem muitos guerreiros de Jeová e muitas guerreiras. Deus está contando com você nessa manhã. Eu estou pregando tranquilo e jeitoso, irmão, porque eu quero que você entenda essa palavra. Aí ele fala no versículo 13 uma coisa interessante. Ah, Senhor! Ele começa a responder dizendo, por um monte de culpa, pastor. E o tema da mensagem para vocês que é da célula, segura aí, olha o tema da mensagem. O chamado de Deus para a sua vida. Nós temos respondido o chamado de Deus? Nós temos feito a obra do Senhor? Irmãos, o tempo está ficando apertado, e quem está vindo nos cultos de domingo, o pastor Caio está pregando muito sobre a volta de Jesus, e tem pessoas, pastor, faz tempo que o pastor não prega sobre a volta de Jesus. Então vai na quadrangular, na 23 da Main Street de Malden, que você vai ouvir a voz do pastor pregando sobre a volta de Jesus. Irmãos, aqui é a igreja de pastor Cairo, na igreja do quadrangular de Malden, Deus tem usado a boca dos homens para pregar a palavra do Senhor. Ninguém pode dizer que não está ouvindo a palavra do Senhor. Porque aqui está sendo pregada a palavra. Eu começo a ver Gideão começar, lembra, Senhor, do passado. Então Gideão começa a lembrar o Senhor de uma coisa que o Senhor já sabia. Do passado, dos meus pais. Gideão, o negócio agora é conosco. Eu sempre falo, o pastor Branco não é muito fã de passado, porque o passado passou, irmão. Quem olhava para mim no passado não dava nada. Jesus vai, me levanta, me traz para a América. Aqui eu conheço Jesus e faz 12 anos que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E 12 anos eu estou apaixonado por Ele, pregando a palavra, dizendo, o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor muda a história, irmãos. Quantas pessoas, pastor Caio, depois desses 3 anos nós estamos aqui pregando a palavra, abençoando, já foi transformado e mudado a história. Eu não posso ficar falando como o Gideão falou, eu sou pequeno, eu sou pobre. Nós temos uma mania de ficar diminuindo a presença de quem nos deu a vida, de quem nos dá a saúde, quem nos dá tudo para nós viver, pastor. E ontem eu fui numa festa, no aniversário, encontrei com um pastor, como o pastor Caio, com um pastor que está ali experiente, pensa num homem experiente, veio lá do Brasil, deixou lá 900 igrejas lá do ministério dele, ele era líder, pastor, dizia que a reunião dele de manhã com o pastor, tinha 1.000, 2.000 pastores, mas Deus trouxe ele para aqui, para a América, e está com a igreja ali na frente, perto do Home Depot. E ele falou uma coisa engraçada, filho, continua com essa força que você tem. Esse papo de falar que a América é difícil pregar, não é difícil para quem não quer fazer a obra. Tem muitas almas para ganhar para Jesus. E esses dias eu estou andando aqui por perto aqui de Malden, pastor, a cidade de Malden, de Everett, é grande demais. Eu pensava, olha a cabeça de pastor doido, porque você é pastor doido, que Everett, Malden, é só esse pedaço que eu ando. Quando eu comecei a espalhar, irmão Fábio, eu falei, meu filho, eu estou na rua aqui, pastor, estou andando. Aqui é outra cidade. Não, pastor, você está em Malden. Não, pastor, você está em Everett. Eu falei, mas é grande demais. Então nós estamos com a cidade cheia de pessoas para ganhar para Jesus. O que precisa nós parar de fazer igual o Gideão. Sou pequeno, pastor, eu não sei falar. Mas Deus levanta você nessa manhã para pregar a palavra dele e mostrar para a cidade que há um rei nessa cidade, há um rei que pode mudar a história de vida. Eu começo a entender que Gideão começa a falar, e o versículo 14 começa, Senhor, eu sou pequeno, 15 fala a explicação negativa, aí começa a falar, eu sou pequeno, eu sou pobre, irmãos, Deus quer te levantar hoje como rei de Israel nessa cidade, representando, nós precisamos de ser embaixadores nessa cidade. E o pastor falou, olha pastor, e quando o pastor me ligou, eu estava do lado dele, disse, olha pastor, amanhã a igreja de Malden, não conhece o pastor, já viu falar do Senhor demais no Brasil, aqui o ministério do Senhor, falou muito bem do Senhor para a glória de Deus. E ele falou, amanhã a sua igreja de Malden, ela tem que olhar para você, como está olhando para o pastor Cairo, porque eu estou representando quem? O pastor Cairo, ele quer pregar nessa manhã. E eu fico feliz quando eu vejo um jovem que está pregando a palavra e dizendo que não é difícil, que dá para ganhar alma, que dá para multiplicar. Irmão, nós estamos num celeiro de alma nessa América, onde podemos pregar e começar a falar como Gideão. Não, Gideão, comece a entender que eu vou te chamar para você guerrear e você vai ganhar essa guerra. O negócio é com você nessa manhã. Para de ficar jogando para o outro, o outro faz, o outro vai fazer. Não, Deus está chamando nós nesta manhã para falar do amor dele. E os irmãos sabem que às vezes eu coloco no Face, irmãos, vamos começar. Eu falei com a irmã Lisete esses dias, quem estava ali embaixo, a irmã Lisete, a irmã Keline, não foi?
Gente, vamos começar a divulgar o Evangelho. Eu comecei a divulgar o Evangelho nessas redes sociais. Na quarta-feira, veio pessoa visitar a gente aqui na quarta-feira, dizendo, pastor, o senhor publicou lá no jornal de Boston, lá no bazar de Boston. Eu olhei assim, encontrei a igreja. Moro aqui do lado, nem sabia que tinha igreja, não passava muito nessa rua. Então precisamos de começar a espalhar, dizer que há um Deus nesse lugar, há um Deus nessa cidade de Malde, há um Deus nessa igreja que muda história, irmãos. A pessoa chega quebrada, moída, pensando em desistir. Nós vamos dar uma palavra. E eu fui no salão da Tamires ontem, ela não está aqui embaixo. Você chega no salão para cortar cabelo, irmão. Por que esse salão é tudo jeitoso, irmão? Conta para mim. Tudo bonito, umas fotos da mulher jeitosa, bonitona toda. O povo cortando cabelo. A outra, eu quero ficar assim. A outra, eu quero ficar assim, eu quero ficar jeitoso. Eu olhei para aquele pessoal cortando cabelo. Aí eu vi um emendando o cabelo. Ela não tinha cabelo não, mas ela começou a emendar o cabelo. Desse tamanho o cabelo, pastor. Pensa na menina que ficou jeitosa. Mas o cabelo não era dela não, se puxar sai. O que o Espírito Santo tocou no meu coração naquela hora? Eu olhei assim, gente, os cabeleireiros e as cabeleireiras estão cuidando por fora. Mas nós, pastores, cuidamos que está por dentro. A pessoa chega quebrado, moído, desanimado, totalmente quebrado por dentro, nós temos que cuidar por dentro para fora. Aí eu perguntei para mim, qual que é mais fácil, cortar um cabelo e deixar uma pessoa bonita, ou você sentar com uma pessoa que está a ponto de desistir, de se matar, de suicidar, e nós temos que dar uma palavra para aquela pessoa naquela hora, não pode deixar para depois. Aí o Espírito Santo falou assim, por isso que eu chamei vocês para pegar a palavra, vocês cuidam de dentro para fora, e os cabeleireiros cuidam de fora. É para fora, porque quem vai ver as pessoas estão na rua. Então, quer dizer, o nosso chamado é cuidar dessas pessoas que estão por dentro quebrada. O cabeleireiro cuida, fica bonito, fica jeitoso, é o trabalho deles. Mas o nosso trabalho é cuidar de pessoas que estão chegando assim, pastor Branco, eu não aguento mais. Tem pessoas que eu encontrei que dizem, pastor, eu quero desistir da minha vida. Eu comecei a falar assim, eu não posso dizer como Gideão, que eu sou pequeno, que eu não sei falar. Mas a graça do Senhor te basta. Glória a Deus. Se o Lucas puder colocar para mim lá, irmão Lucas, Colossenses 2,13. Pode pôr, Lucas. Colossenses 2,13, Deus faz algo, irmãos, que eu comecei a ler o livro de Colossenses, e eu falei, meu Deus, o Senhor rasgou a dívida que estava nas mãos nossas, nós era devedor, nós era pecador, Ele vai rasgar a dívida, olha o que o Senhor fala em Colossenses, eu fiquei apaixonado com essa palavra, Colossenses 2, a partir do versículo 13, Ele rasga a dívida, Ele vai na cruz, morre por meu e seu pecado, e nós costumamos dizer, eu não posso fazer, chega aí Lucas, olha o que ele fala, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Pode seguir. 13? 13 agora, né? Agora é o 13. É 2,13. Isso. Quando vocês estavam mortos em pecado e na circuncisão da sua carne, Deus o vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões. Continua aí. Cancelou a escritura, a dívida foi cancelada, foi tudo acabado. Deus vai, pega o filho dele, leva na cruz, eu vou cancelar o pecado de vocês, o erro de vocês, não me importa, eu estou rasgando hoje aquela cédula que Satanás colocou, e diz, vocês são pecadores, vocês vão morrer, mas Jesus chega, rasga a cédula e fala, eu vou na cruz por vocês nesta manhã, nesse dia de hoje, porque eu posso ir, eu vou levantar um povo na quadrangular que vai me adorar, que vai me exaltar, porque a dívida já foi rasgada, eu não posso falar que sou pequeno, eu não posso falar que não aguento, porque Jesus foi, irmãos. Jesus foi por mim e por você nessa manhã. Como vencer o inimigo da preguiça, de falar que não dá, que não tem jeito. Irmão, nós estamos num país abençoado demais. Fui dar o café para o Jonas de manhã, e eu acho interessante demais esse menino, que eu sou da roça, eu comi banana, nós cozinhávamos banana para o porco, a mais bonita de cima nós comia primeiro, e as de baixo não dava para o porco. Pegava a banana, cortava, jogava sal, tomava café. O Jonas levantou de manhã hoje. Jonas, qual é o café que você quer? Leite com Toddy. Aí eu vou no armário. Jonas, qual cereal? Fico olhando qual cereal que ele quer. Eu disse, rapaz, no Gonzaga eu comia banana cozida. E aqui está dizendo, qual cereal que ele quer? E tem uns que ele pergunta a marca. Qual a marca, papai? Ei, Jonas, se souber de onde que eu vim, meu filho, onde é que você está agora?
Nós estamos abençoados com o país. Nós estamos abençoados a se levantar de manhã, ter um carro para você andar, ter uma casa para você morar, ter um alimento para você comprar. Pensa no menino que fica alegre quando faz compra. Agora, irmão, deixa eu falar com você. Puxou o pai, pastor. Quando meu pai chegava com essa colinha na mão, porque todo mundo sabe que eu sou de 12 irmãos. O meu pai foi para o Rio de Janeiro, ele ficou 7 anos sem dar notícia para minha mãe. Com 11 meninos, então nós íamos a mãe lavar roupa. Não tinha sumido, já sumiu. A mãe lavava roupa, nós lavava roupa com a minha mãe. E minha mãe voltava todo dia, toda a roupa que ela lavava, ela ganhava um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. 7 anos depois se passou, meu pai morreu. Então vamos chorar que morreu. Todo mundo andou chorar, morreu. Mas um dia, 7 anos depois, a notícia chega na minha cidade, dizendo, olha, o Jonas Ficiano, que é está na rua. Moço do céu. Pensa num povo que ficou doido. Nós ficamos doidos, meus irmãos correndo dentro de casa. A mãe, não, mas morreu. Nós fizemos até o velório dele, já morreu. Mãe, mas está lá embaixo. Meu pai vai ser um fantasma, ele não está lá embaixo. Porque não Gonzaga assim, a notícia chegava na rua depois de chegar na casa do pessoal. Lembra do correio, lá para fazer o correio? Você tinha de ir lá no orelhão, dar o telefone para a vizinha chamar a avó, para a bisavó. Aí a notícia chegou, eu estou andando cedo que vai entrar aqui no negócio, irmão. Aí eu cheguei e falei, mãe, mas você já morreu, ele está lá embaixo, mãe, como é que está esse negócio, 7 anos? Vão esperar para ver. Você está lá embaixo, ele vai chegar. Ei, irmãos, ficou aqui tanto de menino catarrento, olhando para o tempo, espera meu pai chegar. Quando meu pai chega, 7 anos depois, com a melancia na mão, irmão, voou os 11 na melancia. Que nem sabia de pai, se tinha 10 anos, 30 anos, nós abraçamos a melancia, quebramos na mão, e começamos a comer. Como não sabia, comigo a tudo. Pastor, então, passou 7 anos sem meu pai. Ele trouxe uma melancia para nós, irmãos. É por isso que eu sou assim, irmãos. Eu glorifico a Deus por tudo. Comi com cara, porque nunca tinha visto uma melancia na vida. Só sei que nós éramos assim, os 11 fios a mão, rasgou e comeu. Depois que nós foi perguntar ao pai como é que estava. Primeiro, porque eu gosto de melancia, irmão. Melancia tem uma história comigo. E antigamente eu comia com a casca, me ensinaram que a casca não, pastor, você tem que comer só o vermelho. Então, quer dizer, quando chegava a compra, aquela festa maravilhosa. Então nós estamos num país abençoado, que dá oportunidade, nós temos as coisas. Por que nós estamos reclamando do quê? Falando que não dá, por quê, pastor? Tem jeito sim, aí eu começo a ver esse homem aqui reclamar, e eu começo a entender que Deus tem plano para mim e para você nessa manhã. Eu preciso de dar um passo de fé, começar a fazer para que Deus haja. E você sabe aqui que eu amo, mas eu amo demais. Quando alguém chega, pastor, não dá certo não. Aí que eu gosto. Você me deu um balde de gasolina fechado da marca SOS. Que você jogou em mim um balde de gasolina dizendo, pastor, não dá? Aí eu falo para mim mesmo, então eu vou ter que fazer mais. Para me mostrar não para o homem, mas para Jesus, que me deu capacidade de fazer algo. Para que Deus aconteça a vida na vitória do homem desse que ele fez. Eu estou terminando, a Bíblia disse lá no versículo 7, a partir do versículo 2, fala assim. Olha o que ele fala. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais, que eu posso entregar Midian nas tuas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Depois que ele ficou jeitoso, é que ele levou um monte de gente. Sabe o que nós temos que começar a fazer aqui na igreja de Malda? Começar a fazer a obra e não olhar para o lado. Começar a fazer a obra e não olhar para quem vai agradar alguém. É fazer a obra pensando em Deus, para que Deus multiplique, que as almas venham. Nós estamos num momento dessa igreja de crescimento. Eu preciso que vocês entendam isso. Eu preciso que vocês cheguem na vida do irmão Claudemir, no irmão do irmão Elton, da irmã Prada, do irmão Fábio. Que hora que é? Por que eu quero participar desse negócio? Vou voltar no Gonzaga de novo, irmãos. Meu pai e meu filho, leva esse milho lá naquela roça. A carreta de boi, irmão, só boi. Era 6 juntas de boi. Só que tinha um boi lá que ele ajeitou, ô bicho teimoso. 6 puxavam para um lado e ele só puxava para o lado de cá. E quando eu chegava à tarde, pai, meus filhos, demorou demais para chegar a carga aqui, para levar para Valadares. Por que a carga não chegou, pai? Aquele boi lá, aquele boi só puxa para um lado errado. 6 puxando para cá e ele puxando para cá. Meu pai, então vamos matar ele, vamos fazer dele picanha. Porque pensa num boi, pastor, que puxava só o contrário. E nós ensinávamos ele de pequenininho, bezerrinho já, pegamos as cangainhas pequenininhas, amarrava nos boinhos, eles ficavam o dia inteiro andando pequenininho, recém-nascido, com aquele ferrinho, com aquela madeirinha, 2, quando o papai olhar para ele, fala, nossa, 2 aí vai dar resultado, vão investir neles, vão. Pega a cangainha pequenininha, coloca no pescoço dele, estou falando grego, irmão? Meu Jesus.
Está entendendo? Ele pega do bezerrinho pequenininho, aí meu pai, mãe, mas é muito pequenininho. Eu tenho que ensinar de pequeno, para eles começar a trabalhar junto conosco na roça. Assim, todo mundo crescendo junto, com a mesma visão, o negócio cresce. Nós vamos chegar num ponto, pastor, que a igreja de Mauro não vai caber. Aí nós vamos ter que se virar nos 30 para fazer o segundo culto, ou o terceiro culto, porque a mesma visão vai no mesmo lugar. Isso, aplaude Jesus, que nessa manhã está nos alertando. Vamos ter a mesma visão no reino. Para você chegar e dizer com orgulho, glória a Deus, eu faço parte desse exército da Quadrangular. Uma igreja que Deus tem abençoado, uma visão que a Aimee trouxe para nós. Se você lê a vida de Aimee, você chora, porque é uma mulher que lutou para o evangelho. Se você está sentado nessa manhã com essa visão abençoada, porque uma mulher lá atrás, ela não teve o conhecimento talvez de falar, eu não posso, ela disse, não, eu posso naquele que me fortalece. Visão é essa, que nós estamos trabalhando nessa para ganhar alma, precisamos de ganhar alma. Gideão começou a falar, eu não posso. Aí falou, não, mas agora eu posso. Levou muita gente. Ele falou, não, pera aí, Gideão, você vai ganhar essa guerra, você sabe o quê? No grito, com as trombetas que eu vou entregar nas tuas mãos. Eu estou terminando aqui. Eu acho interessante que quando o Senhor colocou nele as trombetas, falou, ó, com as trombetas, aquele tempo, trombeta, vai tocar, e a guerra vai ser ganha. Sabe por quê, Gideão? Para que o meu nome seja glorificado. Para onde você passar, o seu nome não seja glorificado, mas o meu nome. Porque aquele que tenta exaltar o nome do Senhor, para ele, irmãos, não adianta, ele vai até algum lugar, mas depois ele para. O que eu preciso é de fazer a obra do Senhor. O que eu preciso é de representar bem Jesus nessa cidade. Por onde eu passar, eu preciso ter o brilho do Senhor. Eu não posso, irmão, Sérgio, chegar num lugar e dizer, olha aí, olha aquela pessoa que faz isso. Não, Jesus chamou a gente, nós, nessa manhã, para ser representante nele nessa manhã. É tão lindo, irmãos. Eu quero voltar aqui, estou terminando. Falei 3 vezes já, estou terminando, né? Cara de pastor que evangelista. Você está trabalhando num lugar, acontece muito. E assim, aqui na América, deixa eu passar um filme para vocês rapidinho. Aqui na América, assim, está na obra trabalhando, aí eu estou lá colocando o trim é isso aqui. Aí tem um colocando a caixa de som, tem um outro colocando a lâmpada, aí tem um outro colocando a tomada, que cada um faz uma coisa. E você começa a falar. Só que aquele que está colocando o trim está te ouvindo. E ele sabe de onde que você é. Só que você não sabe de onde que ele é. Só que ele sabe de onde você mora, onde é que você é. Talvez a sua casa, talvez a igreja que você vai. Se eu dar mau testemunho, o que vai acontecer? O nome de Jesus vai ser prejudicado. Então, aonde eu estiver, eu tenho que ser um embaixador, falar a verdade, falar do amor de Jesus, embora doa quem doer. Esse tem que ser, irmãos, firme no que você fala. Porque se você está na companhia, o ouvido está do lado. Meu pai sempre falou, gente, acorde de manhã, gente. Sai cedo. Eu fui contar um rapaz o caso, fui tomar um café com o rapaz. Não, pastor, seu cafezinho é jeitoso, né, irmão Fábio? De garrafa, de coador. No Gonzaga, nós éramos 11 filhos. Meu pai escalava de 6 em 6 meses, ele escalava 4, 3 para ir buscar a cana. Levantava de manhã, buscava a cana, cortava a cana, trazia a cana, batia a cana, moía a cana, fazia a garapa, escumava para fazer o café. Deu canseira? Era a minha vida. Aí hoje eu estou abençoado, eu tenho até o iPad, o iPod que está aqui, que me deixa tudo bonitinho. Eu falo, não vou pregar, que está difícil. Eu dou para vocês as armas boas, dou o carro bom, dou a casa boa, dou liberdade nesse país. Para de falar que não dá, porque dá sim. Para de ficar reclamando que não dá, porque quem quer que a obra seja feita, dá sim. Aonde você estiver, precisamos de ser embaixador nesta manhã. Imagina Jesus pregando, não tinha uma bicicleta, não tinha um microfone. Ah, pastor, estou terminando agora também mesmo. Acabou. Me perguntaram esses dias o seguinte, pastor, o senhor é pastor? E o senhor tem que me responder. Vocês são pastor? Parece que nós somos até, pastor, do outro mundo, né? Me explica para mim, olha para você ver a pergunta, irmão. Aí, meu amigo, você tem que se virar nos 30 para responder bonitinho. Explica para mim, porque as pessoas que estão cegas não vê mais. Não, a pessoa ora e não vê mais. Aí eu peguei, meu Deus, e agora? O que eu vou falar para esse rapaz? O cego não está vendo, o povo está orando, talvez o cego não está vendo, está vendo mais ou menos. Por que não está vendo hoje muita cura de cego? Jesus no passado não tinha a medicina lá, não tinha as melhores tecnologias do mundo.
Deus vai dar hoje os médicos para querer estar aí para fazer a obra do Senhor. Quantas pessoas hoje que usam óculos? Então está usando óculos, não pode curar? Pode curar sim. Mas Deus deu a liberdade aos médicos, Deus deu conhecimento para que coloquem uma lente para ele ver. Não é todo mundo que Deus vai curar não, irmãos. Tem coisa em espinho de Paulo que ficou cravado para lembrar, ó, eu sou Deus, viu? Tem pessoas que querem exaltar demais. Mas para de ficar perguntando por que Deus não cura, Deus não faz milagre. Olha o milagre nessa manhã, você está vivo nessa manhã. Agora é porque eu uso óculos, talvez a pessoa tenha uma platina na perna, Deus pode tirar a platina e colocar de novo? Pode, mas Deus deu o médico, deu o conhecimento ele para colocar essa platina que ele vem andar mancando, não precisa de mostrar para o povo que Deus só cura a perna, não. Deus está nesse lugar e está te abençoando com a sua vida. Se você está vivo, dá glória a Deus. Vamos parar de reclamar mais, de fazer mais a obra, não fica perguntando coisinha pequena, não. Porque Deus, irmãos, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e verdade. Eu estou terminando, porque 15 minutos está bom. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar por você nessa manhã. O anjo chegou naquele pé de árvore e começou a perguntar para Gideão, você é o escolhido nessa manhã. Gideão foi escolhido naquela manhã para ser um grande guerreiro e ele ganhou aquela guerra. Ele começou a tocar e aquele povo começou a correr e talvez afastar da presença dele e ele ganhou aquela guerra. Nessa manhã, Gideão, está nesta manhã, você é um Gideão do Senhor. Nesta manhã, começa a dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia a mim, eu quero fazer a tua obra. Eu não quero mais reclamar, dizer que não dá, que está difícil. O Senhor me deu uma igreja abençoada, um lugar que eu posso sentar, que eu posso fazer a tua obra. O Senhor me deu a internet, o Senhor me deu conhecimento, o Senhor me deu inteligência, meu Deus Pai, para pregar o Evangelho, para mandar mensagem no Facebook, no WhatsApp, meu Deus. O Senhor está me dando tantas ferramentas, meu Deus Pai. E muitas vezes eu tenho medo, talvez eu tenho vergonha, talvez eu não tenho tempo, porque o tempo você é quem faz. Nessa manhã, o Senhor quer levantar verdadeiros Gideões nessa manhã, que não olha para a circunstância, mas olha que você é importante para Deus nessa manhã. Deus, tem pessoas nessa manhã que chegou aqui talvez precisando de uma palavra. E a palavra que o Senhor tem nessa manhã é dizer, filho, se coloque de pé que eu vou te abençoar. Se coloque de pé que eu vou colocar você como uma guerreira e como um guerreiro meu nessa terra. Não desanime do que eu tenho para você nesta manhã. Deus tem maravilha nessa manhã. Eu pregava na quarta-feira, na manhã. Na quarta-feira a pessoa chegou, pastor, essa palavra que você falou nesse dia de quarta-feira foi para mim, pastor. Eu estava pensando em desistir, mas nessa manhã, talvez tem pessoa também no mesmo pensamento, mas Deus está com você nessa manhã. Gideão, mulher e homem de Deus, Deus está preparando vocês para grandes coisas. Não desanime, não desista, porque o Senhor vai te abençoar nesse lugar. Levanta a sua mão para o céu. Pai, em nome de Jesus, tem mulheres e homens aqui, meu Deus Pai, que está levantando a mão. Pai, capacita, dê inteligência, o abençoa. Pai, que eles comecem a entender o chamado que o Senhor tem para a vida de cada um. Que eles venham, meu Deus Pai, buscar uma célula que possa participar. Que através da sua vida, muitas vidas virão na presença do Senhor. Porque Deus tem compromisso com aquele que tem com Ele. E nessa manhã, Deus está levantando um exército nessa manhã para fazer a obra em Malden, para fazer a obra em Everett. E Deus vai honrar esta igreja em nome de Jesus. Se você crê, aplaude Ele nessa manhã. Porque a glória é para Ele, a honra é para Ele, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, amém. Pode se assentar. Louvamos a Deus pela obra de Deus, não é?